Tô aqui. Tá me vendo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Minha câmera tá aberta também. É porque eu ainda me enrolo, gente, nessas coisas. Eu só tô me vendo, eu não tô vendo a sua apresentação, embora esteja dito aqui para mim que você está apresentando. Deixa eu alterar o Você tem layout que aqui. mudar o layout, É, alterar o deixa layout. eu alterar o layout aqui para eu conseguir te ver. Ah, agora sim, agora eu tô te vendo. É bom, né? É muito ruim não ver as pessoas. Tudo bom, Ruth? Tô bem, tô bem. Saudade de você. Gente, acho que eu vou dar início, né? Eu tô vendo que o pessoal tá entrando, que desde que eu entrei tinham menos pessoas, então eu tô vendo que o pessoal tá entrando. Boa tarde, boa tarde. Mas acho que eu vou apresentando, então, a Ruth, para a gente começar. Primeiro de tudo, eu queria muito agradecer a Ruth pela disponibilidade de estar aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a professora Ruth, né, na UFRJ Macaé. Então, durante o tempo que eu fiquei lá, eu acho que a gente entrou ao mesmo tempo, né, Ruth? Eu tive o prazer de ter a companhia da Ruth. Então, uma pessoa que eu já admirava, né, admiro muito, e a gente, de um tempo para cá, eu queria esse encontro, queria essa pauta sendo discutida em algum momento. E aí o Nuzank resolveu fazer esse evento, que é esse que a gente está aqui hoje, né, que é a roda de diálogos. Essa é a quarta-feira que a gente se encontra. E acabei conseguindo casar as agendas, a Ruth aceitou, que para a gente foi ótimo, e casou da gente estar aqui fechando a roda de evento com a roda de diálogos com a fala da Ruth. Então, vou fazer aqui uma breve apresentação, né? A Ruth, ela coordena, eu acho, mas eu vou falar do começo, então. Ela é professora do FRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do campus Macaé. A Ruth, ela também se formou pela UFRJ, hoje ela coordena lá o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena da UFRJ Macaé, é vice-coordenadora da extensão do campus de Macaé, tem membro da comissão de heteroidentificação da FRJ e coordena também projetos de pesquisa e extensão da Colina Afro. Hoje você coordena, né, Ruth, esse grupo, que é o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro? Sim, estou na coordenação do NEAB, mas na verdade ele não é da UFRJ, ele é É? interinstitucional, é UFRJ e UF. Eu São, sabia que eram de várias áreas, né? São vários professores de diferentes áreas, mas eu não sabia que eram que tinha outra universidade, né? a gente trabalha em parceria com a UF Macaé. Muito bacana. Então, acho que a Ruth Eu vai fui na apresentar. UERJ, na verdade. Você veio da UERJ, Na então me UERJ, passaram aí a informação errada. Porque foi onde você fez o seu mestrado, né? Então, acho que foi por isso. Eu peguei a informação no meio do caminho, foi onde você fez o seu mestrado. Mas eu acho que a partir daí, assim, né, Ruth, eu imagino, com certeza você vai saber me dizer isso, acho que poucas universidades têm, né, um grupo de estudos desse âmbito, né, racial ou étnico, eu não sei, mas eu imagino que poucas universidades tenham, ou somente essa mesmo. Existem outros núcleos que trabalham essa pauta? tem vários núcleos de estudos afro-brasileiro, porque a formação desses núcleos tem a ver com uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que orienta a formação desses grupos para a implementação da Lei 10.639, né, que depois foi transformada na 11.645, que trata do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena e das relações étnico-raciais na educação. Então, vocês podem acessar a plataforma de consórcios de NEABs, que está dentro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, e localizar na sua universidade qual é o núcleo, né? Quem é o responsável, o coordenador,
as páginas, né, para fazer contato. E essa resolução que eu citei do Conselho Nacional, acho que é número 1, ela fala da necessidade de diálogo do NEAB com os processos pedagógicos, a formação de currículo. Então, é um núcleo que tem a intenção, para além das ações que são feitas fora dos muros da universidade, ser um órgão consultivo dos cursos, no sentido da implementação dessas diretrizes, né? Hoje, todo curso de graduação tem por obrigação tratar alguns temas que são considerados nas diretrizes curriculares como transversais, que é o debate étnico-racial, as questões ambientais, entre outras, né? É isso. Já deu para perceber que a gente vai aprender muita coisa nessa tarde, né? Eu não sabia, provavelmente a Unirio tem, então, né? Só não, pelo menos não é do meu conhecimento, mas com certeza tem. O Wagner citou aqui, que é o Pérolas Negras na UERJ. Então, pois mas eu não sei se o Pérolas, por exemplo, é feito só de... Se é um grupo Não, que se iniciou com professor ou com alunos, né? O Pérolas é um coletivo dos estudantes. Isso, eu imaginei. Pois é. Mas eu acho que é o Leafro, se eu não me engano, é o Leafro. E tem também um núcleo, são 2 na UERJ, um vinculado à Faculdade de Educação e outro que é mais geral, assim, da universidade inteira. Muito bacana. Então, eu acho que a gente pode começar, e com certeza a Ruth vai trazendo um pouco dessas informações. Eu, de verdade, tenho um super prazer, assim, eu já tive a oportunidade de trocar isso um pouco com a Ruth e com a Ainá, que é uma outra professora nossa da FRJ Macaé, que eu tenho bastante intimidade também. E às vezes a gente que está no outro lado, assim, né, vou chamar de lados, só por uma questão figurativa, às vezes a gente acha que está falando corretamente, às vezes a gente acha que está agindo corretamente, às vezes a gente acha que sim, eu considero, sim, eu coloco esse tema transversal nas minhas falas, nas minhas atitudes, e no fim das contas a gente vê que a gente faz muito pouco do que a gente deveria fazer, porque a gente conhece muito pouco, porque a gente ouve muito pouco. Então, eu desejava muito ter a fala da Ruth, porque eu acho que a gente precisa aprender sempre, cada vez mais. E o aprender, que eu digo, é isso, é ter conhecimento de que isso é uma lei, por exemplo, que ela acabou de falar, de que toda universidade deve ter. Então, tem como procurar, tem como buscar, tem como a gente traçar parcerias. Então, eu acho que demais é uma pauta número 1, assim, que a gente precisa trazer para os nossos eventos, para as nossas falas, e por isso eu queria te agradecer muito, Ruth, pela presença, por ter aceito o meu convite, e com certeza eu acho que é fechar com chave de ouro assim, um evento do meu núcleo, né, que é o Nuzanc, com uma pauta tão importante. Tá? Muito obrigada mais uma vez, pode ficar à vontade, estamos todos aqui para te ouvir. Tá. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, Michele, e ao núcleo, né? É um desafio sempre estar tratando essa pauta racial dentro do contexto da nutrição, que é um contexto de muito silenciamento sobre esse tema, né? Eu, por exemplo, sou da primeira turma de cotas raciais da UERJ, entrei em 2003, foi a primeira universidade do Brasil a implementar as ações afirmativas pelo ingresso selecionado, né? Pela questão racial. A lei só vai se configurar em 2012, mas a UERJ é a pioneira no Brasil, em seguida tem a UNB, a Universidade de Brasília. Então, apesar de nascer ali, né, em termos acadêmicos, nesse berço, que é o berço da UERJ, a minha universidade do coração, e fiz o meu mestrado lá também, na verdade, eu vou fazer o doutorado na UFRJ, no Instituto NUTES, e agora trabalho na UFRJ, né, como professora do curso de nutrição. Mas, apesar desse pioneirismo da UERJ em tratar esse tema nesse cenário nacional, eu não tive acesso a esse debate racial na minha formação. Já no mestrado de Alimentação, Nutrição e Saúde, do meio para o final, assim, quando eu me preparava para fazer as entrevistas
da minha pesquisa, eu recebi o convite de uma enfermeira, a professora Cláudia Guedes, que na época fazia também o mestrado na UERJ, na Faculdade de Enfermagem, para participar como entrevistada da pesquisa que ela estava desenvolvendo, né? O tema do trabalho da Cláudia era avaliar a autoimagem da mulher negra no contexto acadêmico, quanto a formação universitária interferia nesse auto-olhar, né? Nesse olhar da mulher negra sobre si. Eu fui participar como entrevistada à época, com muita intenção, com muito interesse de perceber como se dava a dinâmica da entrevista na pesquisa qualitativa. Então, eu fui mais com esse interesse. E chegando lá, Cláudia começou a trazer uma série de perguntas associadas à questão racial que eu descobri naquele momento que não fazia parte do meu campo de reflexão, né? Eu não tinha nunca refletido da relação da minha vida pessoal, então foi um momento ali que Frantz Fanon, que é um médico psiquiatra muito importante para a gente entender as relações sociais a partir do colonialismo, ele vai chamar atenção para o processo de fissura narcísica, né, que é o rompimento da percepção que você tem a respeito de si mesmo. E a partir daquele encontro, uma série de indagações começaram a fervilhar, né, internamente. A primeira delas tinha a ver com como eu associava, né, de que forma era possível relacionar todo o conhecimento, né, eu ali, nutricionista formada, com as questões raciais. Eu me sentia responsável, de certa forma, né, por fazer parte de uma política pública, resultado da luta do movimento negro do Brasil, de trazer essa devolutiva, já que a universidade em si não me trouxe essa reflexão. Saí daí com essa indagação, não pude concretizar esse desejo ainda no mestrado, porque minha pesquisa já estava em andamento, né, estava trabalhando com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e vim desenvolver isso, né, esse estudo, esse aprofundamento, já aqui na UFRJ Macaé, quando eu construo, junto com outras parceiras, né, o projeto de extensão Culinafro. Tem aqui algumas alunas de Macaé, estou muito feliz de ver Iana, eu vi, acho que tem Tainá tá aí também, né? Muito legal ver vocês aqui, meninas. E aí, a partir desse projeto de extensão Culinafro, eu vou mostrar aqui, vou passar a fotozinha, a foto com o rostinho, né, de todo mundo que faz parte desse grupo, as estudantes Lislaine, Thaís, a professora Kátia, que foi substituta, mas que permanece muito vinculada e colaborando com a gente, as estudantes Leila, Malu, eu, a professora Mariana, a estudante Isabelle, Leia, Maria Clara, a professora Iná, a professora Célia também, que foi substituta e fez o doutorado junto comigo no Instituto NUTES, a Bárbara, e a gente tem várias colaboradoras, né, ex-extensionistas que hoje formadas continuam participando do programa, que é essa filazinha aí do meio, né, na horizontal, a Débora, nutricionista, a Luana, nutricionistas, ambas residentes de saúde da família, a Débora na ENSP e a Luana na Federal de Pernambuco, Gisele, enfermeira, Ana Lúcia, nutricionista, e a gente tem também, é muito impressionante, né, como a potência da extensão está para além da universidade mesmo, a gente hoje tem a colaboração de pessoas fora da universidade, a Fabiana é psicóloga, e colabora com a gente nesse momento de pandemia, onde a gente interrompe as atividades de extensão por conta do isolamento sanitário, e Fabiane vem para dar um acesso, um assessoramento a gente no campo da saúde mental, no autoconhecimento, no autocuidado. A Isabel é economista, trabalha com a gente também as questões da educação financeira, né, considerando que a maioria das estudantes que trabalham com a gente vivem em situações de vulnerabilidade social.
A Jéssica faz gastronomia no IFE, a Camille, que está com a bebezinha no colo, com a Aninha no colo, é quilombola, trabalhou com a gente no ano passado como bolsista do CNPq, desenvolvendo nossa extensão e pesquisa no Quilombo. E, recentemente, a gente tem o ingresso da professora Adriana, também professora de substituta da área de saúde coletiva, a Yara, que é estudante também, gente, é muito nome para lembrar, a Brenda, que é essa de vermelho, a Etienne, nutricionista, mestranda de cardiologia na UFRJ, e o Guilherme, que é companheiro de Débora, passei na foto anterior, e é estudante de produção cultural. Então, o Guilherme ajuda a gente na produção dos vídeos, das imagens, assessora a gente quando é necessário fazer algum evento virtual. Então, eu falo aqui, mas tem muitas vozes somadas à minha, né? A apresentação que eu organizei para fazer aqui, tenho feito assim em muitos outros lugares, porque, de fato, desde o advento do assassinato brutal de George Floyd e outros assassinatos que têm acontecido no Brasil, ou, na verdade, explicitados, né, são postos em evidência, tem gerado um constrangimento nacional e, na verdade, a necessidade de trabalhar esse tema, né? Mais à frente eu vou fazer alguns comentários e algumas críticas, mas eu acho que tem esse movimento de trazer o debate racial para a pauta. Eu tenho participado de vários encontros, várias mesas, é bem gratificante, apesar de ser bem custoso para a gente, enquanto negro, está fazendo essa denúncia de uma realidade perversa que a gente vivencia cotidianamente. Eu vou basear essa apresentação em 3 autores que eu acho que são muito centrais para a gente entender a questão racial no Brasil e no mundo, né? Mas existem uma série de outros que eu posso compartilhar aqui depois com vocês. Tem bastante leituras na área, né? E autores bem contemporâneos que a gente pode acessar, inclusive fazem um trabalho que para a gente é muito importante, que é a sistematização de alguns temas, né? Como aqui o livro do Silvio Almeida, que é um grande, e se não um dos maiores intelectuais do momento, não sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu estou aqui na apresentação, então não estou vendo o rostinho de vocês. É um livro, assim, bem curtinho, bem miúdo, assim, de bolso. Está dentro de uma coleção lançada pela Djamila Ribeiro, que é Feminismos Plurais, e ele faz esse compilado do que é o conceito do racismo estrutural, mas ele vai desde a ideia de raça, né, até os elementos mais complexos desse racismo na sociedade brasileira. Então, eu trouxe esses 3 como centrais: o Frantz Fanon, que é um médico psiquiatra martinicano, que está localizado ali na América Central, ele já faleceu há bastante tempo, mas esse livro dele, Pele Negra de Máscaras Brancas, é um livro muito importante, como eu disse, para entender esse processo de alienação causada pelo colonialismo e no nosso contexto brasileiro, a gente não pode, ao fazer uma análise sobre questões tão importantes como educação, saúde, alimentação, desprezar ou negligenciar o debate do colonialismo e da colonialidade. Então, esse é um autor que, inclusive, é uma das inspirações de Paulo Freire, né, o nosso grande educador. Abdias do Nascimento já é brasileiro, foi senador da República, é um artista consagrado, um intelectual muito importante. Eu acho que esse livro dele, que eu cito aqui na apresentação, O Genocídio do Negro Brasileiro, eu digo que é um livro que a gente devia ler no ensino fundamental, porque ele traz uma perspectiva outra a respeito da trajetória histórica do Brasil e vai subvertendo essa lógica hegemônica, esse discurso único, esse discurso alienante da história do Brasil. Vou usar bastante assim
provocações que Abdias traz para a gente. E, por fim, a Grada Quilomba, que é uma autora portuguesa, escreve esse livro baseado na tese do doutorado e publica no Brasil em 2019. Ela tem sido uma autora muito lida porque ela fala do racismo a partir do cenário cotidiano, e eu convido todo mundo para ler, né, a Grada Quilomba. Eu vou começar com uma contextualização. Eu acho que é impossível a gente tratar do tema racial no Brasil sem contextualizar historicamente, mas também sem fazer uma análise crítica sobre a origem social das desigualdades que são causadas pelo racismo. A gente inicia essa invenção chamada Brasil a partir do advento da escravização de seres humanos. E quando eu trago esse marco histórico da escravização, eu quero chamar a atenção não para um evento isolado, um conto de fadas ou um conto de bruxas, ou o que quer seja. Não estou tratando de um evento que aconteceu num passado muito distante e não tem influência nos tempos atuais. A gente está falando de um crime coletivo, hediondo, que durou quase 4 séculos. A gente está falando do sequestro, da exploração, da tortura, da objetização e da opressão de milhares de seres humanos. Os cálculos mais modestos, já que esse processo de opressão, ele, inclusive, nos retirou a possibilidade de ter o acesso fidedigno a documentos que hoje possam nos ajudar a reconstruir essa história de uma maneira mais concreta, vão falar de cerca de 12 milhões de pessoas escravizadas da África para o continente americano, né? O professor Fábio Comparato, professor do curso de Direito da USP, vai construir um texto muito simples, né, no sentido de um texto curto, um texto muito acessível, que vai trazer elementos para a gente entender que o processo da escravização, ele ocorre com base numa intensa violência. Então ele vai falar sobre a idade média de vida desses escravizados, que era cerca de 12 anos. Por que se sabe isso? Porque existia a necessidade de organizar o cálculo do uso e da duração dessas mercadorias. Então, a escravização está associada necessariamente à desumanização do sujeito e tornar esse sujeito objeto, né? A gente faz uma busca muito rápida dos jornais do século XVIII, a gente vai encontrar, por exemplo, as pessoas sendo colocadas em anúncios como peças, e assim chamadas. E esse advento da escravização, ele não se encerra aí, porque as bases ideológicas, né, o conjunto de ideias, os regimes semióticos que sustentavam a escravização permanecem até os dias atuais a partir de outras lógicas, né? Tanto o escravismo, que é esse ideal, essa ideologia, permanece até os dias atuais, assim como a colonialidade. Aí uma série de grupos vão trabalhar com essa perspectiva. Aníbal Guirrano é um deles, e muitos outros, né? Silvia Kuzikank, e são autores do Sul, né? Que estão desde esse Sul global, estão aqui nas Américas, estão nas Índias, estão na África, falando desse processo da colonialidade que se mantém apesar do fim da colonização. E aí, por que eu estou dizendo isso, né? Que essa ideologia, essa forma de organizar a sociedade se mantém. Porque não é à toa que Miguel Otávio vai morrer no meio da pandemia, porque sua mãe, empregada doméstica, Mirtz, é obrigada a trabalhar para satisfazer as futilidades da corte real. Isso é escravismo. A gente está falando do Instituto Caritas, que em 2019 vai à região dos Lagos e encontra uma fábrica com dezenas de pessoas vivendo regime de escravidão. A gente está falando de empresas de petróleo que são denunciadas em 2018,
em Macaé por conta de trabalhos análogos à escravidão. Então, a gente não superou isso ainda. Eu vou trazer maiores detalhes que vão certificar o que eu estou falando. Silvio Almeida chama atenção para a escravização para além da ideia de moralidade. A escravização está muito mais associada ao sistema do capital do que à moralidade, daquilo que é certo ou errado, do que é bom ou ruim, do que eu gosto ou não gosto, né? Porque o sistema do capital nasce ali na mudança da Idade Média para a Renascença, com a invasão e a exploração de outros territórios para além do território europeu, porque a escravização ela foi legitimada, né? Então, tratar o ser humano não só como meio da produção do capital primitivo, mas também ele é a força do trabalho, mas ele também é um meio de produção, ou seja, ele trabalha com trabalho, resulta o valor, né, e a renda, mas também ele em si, a própria mercadoria. Então, por que é importante, quando a gente fala da escravização, a gente fazer uma análise do sistema capital? Porque só existe capitalismo por conta da escravização de milhares e de milhões de africanos. Eduardo Oliveira, ele vai destrinchar, ele vai esmiuçar um pouco como esse sistema do capital organiza para pensar a cosmovisão africana no Brasil. E ele nos chama a atenção que o sistema de capital ele se organiza principalmente em dois polos: a produção econômica e a produção subjetiva. A nossa tendência em pesquisa, enquanto intelectuais, enquanto pensadores, é privilegiar a produção econômica, né, a análise econômica, em detrimento da produção subjetiva. Mas o que, na verdade, é um equívoco, né? A produção subjetiva ocupa um papel fundamental para a acumulação do capital, né? Por exemplo, construindo desejos para gerar, em seguida, o consumo, né? Mas pensando nesse sistema capital associado ao crime da escravização, acho que é importante a gente entender que o capitalismo, ele se vale do agenciamento das subjetividades para que ele possa se reproduzir e mais, para que os seus valores sejam introjetados, né? Os valores próprios do sistema de capital, como também para naturalizar as desigualdades e para manter essas realidades desiguais. Então, o sistema do capital só se mantém se houver um sistema político e um sistema cultural condizentes. E aí eu trago um dos símbolos que estão dentro desses regimes semióticos construídos para a manutenção das desigualdades, da opressão, que é a máscara de Flandes. Acredito que vocês já tenham visto essa imagem, né, da rainha Anastácia, que foi escravizada no Brasil, mas era entre os escravizados, os negros e negras aqui trabalhavam, né, compulsoriamente, esse símbolo de uma mulher que foi silenciada. A máscara de Flandes, ela é um instrumento de implementação de mudez, é um instrumento que está associado ao projeto colonial, né? E eu vou explicar para vocês por quê. É um instrumento feito de metal. Eu, antes, né, de acessar os escritos da Grada Quilomba, entendia e achava que era um instrumento feito de couro, de tecido, mas, na verdade, é feito de metal. E, para além da sua estrutura externa, ele também tem uma estrutura interna que fica posicionado entre a língua e o céu da boca. Essa máscara tem a ver com as políticas de sadismo, né, do próprio homem branco colonizador. A gente sabe que torturas, rompimento de línguas, decepação de membros, impressão de símbolos na própria pele eram algumas das formas de violência contínua utilizadas para dominação, né, colonial desses povos que aqui trabalhavam, né? A máscara, além de regular
o silêncio, né, a fala, ser esse objeto silenciador, também tinha como propósitos a regulação da morte, porque era bem comum, como uma estratégia de luta e de resistência, provocar o suicídio pelo consumo de terra, de areia, mas também porque existe uma visão fantasmagórica construída pelo sujeito branco em relação ao negro, e Franz Fanon vai explicar um pouco para a gente sobre isso, e a Grada Quilomba vai trazer no livro também, que é a ideia de que esse sujeito negro, esse que moralmente, pelo exercício do trabalho junto à terra, é o dono dessa produção, ou seja, ele é moralmente dono do fruto do seu trabalho, na verdade, ele é visto e colocado como aquele que é capaz de roubar o fruto que pertence ao Senhor. Então, observem que a boca, esse órgão que para a gente na nutrição é um órgão sagrado, é um órgão importante para o exercício da alimentação, ele é um órgão utilizado como regulação. Essa máscara fala para a gente desse processo histórico de silenciamento de outras verdades, silenciamento de outras perspectivas históricas, culturais, epistemológicas, né? Outras cosmovisões em relação à vida. E a Conceição Evaristo, que é uma escritora negra muito importante também para a gente ler, inclusive quem está trabalhando com a questão das mulheres, e aí eu acho que é o tema, né, do núcleo em si, é o tema central do núcleo. Leia o Conceição Evaristo, tem um dos livros dela aqui, que é o Insubmissa às Lágrimas de Mulheres, que vai falar sobre essa experiência de ser mulher a partir do corpo sujeito mulher negra. Conceição Evaristo, diante dessa constatação do silêncio histórico imposto, faz uma convocação para a população negra, né? Ela fala da urgência, da dor, da função, da necessidade e da esperança da gente escrever, né? Esse é o nosso ato político, escrever e publicar, né? Porque tem essa barreira do racismo também posta. E escrever a partir desse lugar ontológico, que é esse lugar do sujeito mulher negra. E ela fala desse processo de escrita e de enunciação da palavra como uma possibilidade da gente se tornar sujeito, porque quem fala, quem enuncia, é a autoridade em relação à sua própria realidade, né? Quem fala pertence, porque quando a gente ouve alguém, quando a gente vê alguém, a gente torna essa pessoa pertencente. Mas esse processo de oposição, de subversão a essa lógica do silenciamento, representado na imagem da máscara, também é uma possibilidade da gente romper com esse lugar de outridade, do objeto, daquele que é investigado, olhado, né? É a possibilidade de dizermos as nossas próprias palavras e mais, reinventarmos a linguagem, né? Porque a linguagem que nós falamos é a linguagem do colonizador. A gente fala a língua do colonizador, com os sentidos e significados dados às palavras pelo colonizador. Por que a gente não fala uma língua indígena, por exemplo, no território dos povos originários, né? Porque existe na língua, muito mais do que poesia ou capacidade de criação, também a intenção de regular o conhecimento, regular o poder. Então, é preciso nos posicionarmos para uma nova configuração de poder e de conhecimento. Por que eu trago alguns marcos históricos aqui, né? Porque a história vai, por si só, mostrar para a gente que essa ideia de paraíso racial, de que somos todos mestiços, na verdade, está dentro de um contexto falacioso, né? Que vai manter e reproduzir as desigualdades de forma naturalizada. Eu fiz um recorte de tempo de 1834 até, acho que 68, não sei, eu alterei um pouquinho, agora não lembro, mas eu vou trazer alguns pontos, não vou falar sobre tudo. Eu acho que 1834, 1837 e 1854 marcam ali legislações que vão impedir, no texto administrativo, no texto legal, está posto ao negro e à negra neste território, nessa invenção chamada Brasil,
a proibição do acesso à escola. Não está dizendo aos pobres, não está dizendo aos artistas. O texto legal impede o acesso dos negros e negras aos assentos escolares, à oportunidade de escolarização. Eu quero chamar a atenção aqui, nesse primeiro campo da linha do tempo, não só isso, né, não só o fato dessas legislações trazerem no seu texto o impedimento do acesso ao negro à escola, mas também o fato que acontece em 1850, quando estabelece, né, se promulga a Lei Eusébio de Queiroz, que trata do fim do tráfico negreiro, o Brasil, o último país das Américas que abole a escravidão, então é um marco vergonhoso que a gente tem na história da nação, mas 15 dias, exatamente 14 dias depois do fim do tráfico negreiro, publica-se uma lei que vai impedir o acesso do negro e negra desse país às terras. Ora, eu estou falando não do contexto atual, de tecnologias, de industrialização, estou falando de um período onde acesso a poder, a sobrevivência, a manutenção da vida estava diretamente associada à produção da terra. O que isso significa, senão a impossibilidade desse negro e dessa negra sobreviver, né? Já considerando que alguns anos à frente a gente teria abolição. Então, o tráfico negreiro se encerra, 15 dias depois muda-se a regra do jogo, né? Todo mundo até então acessou a terra a partir das Seis Marias, que é a doação de terras pelo Estado português, e agora o acesso à terra passa a ser a partir da compra da propriedade privada, pelo Estado, do Estado, né? Então, eu vou marcar outro advento, né, outro evento, né, e legal, associado ao impedimento do negro e negra às escolas, né, do Rio de Janeiro, a reforma Rivadavia Correia, que passa a cobrar taxas para o ingresso na escola pública. A gente está falando... eu acho que eu pulei muito. Vamos voltar aqui. 1878 também, que impede o acesso dos negros à escola, né? Em primeiro lugar, se coloca a possibilidade dos cursos noturnos, mas depois isso é reformado. E aí, mais uma vez, ele é impedido de acessar. Então, estou falando de textos legais que impedem os negros, não estou falando de pobres, não estou falando de outra categoria. Isso é história legislativa do Brasil, o judiciário do Brasil, né? Como esse Brasil se constrói. Em 1888 tem a pseudo-abolição da escravatura. Por que eu estou chamando a atenção para isso, né? Para uma abolição falsa? Porque exatamente no mesmo ano, o ministro Ferreira Viana elabora um projeto de lei, que é a Lei de Combate à Ociosidade, considerando que o negro e a negra liberto da escravidão, ele teria alguns resquícios, alguns maus hábitos que ele construiu, isso o texto da lei vai dizer, né? O texto do projeto de lei vai dizer que ele adquire na escravidão. E aí ele diz, o negro não tem casa, o negro não tem família, isso é um vício, isso é um mau hábito desse negro, né? E como se o projeto colonial favorecesse a formação de família de negros e negras nesse país. Então, como essa elite, esses legisladores não podiam mais, após a abolição da escravatura, obrigar esse negro ao trabalho, associa-se, né, pela violência física, pela imposição, associa-se à ideia do trabalho a questão da moralidade. Então, consideravam rompimento à moralidade, ou seja, passível de pena de lei, tem um espaço aqui, achei minha cola, que é uma internação em colônias correcionais agrícolas, esse negro e negro que não tivesse vinculado a um trabalho formal ou pudesse comprovar moradia e família. A partir desse ano, exatamente no mesmo ano da abolição da escravatura, começa-se um processo de encarceramento em massa, né? Então, assim, o Estado não fez isso porque estava desentendido, estava distraído, né? A gente está falando de projetos de lei.
Em seguida, né, 2 anos depois, a gente tem a lei conhecida como Vadis e Capoeiras, que prende todas as pessoas encontradas praticando a capoeiragem e vadiando. Mais uma vez, um projeto de encarceramento em massa. Rui Barbosa, ali em 1891, vai solicitar a queima de todos os documentos históricos administrativos associados à escravidão, para que isso fosse um impedimento à reparação financeira e histórica da população negra. Em 1911, né, já falei da reforma Rivadavia Correia, a gente tem o primeiro Congresso Universal de Raças em Londres, onde um representante do Estado brasileiro, João Batista Lacerda, vai a esse congresso falar em nome do Estado e diz o seguinte, o nosso projeto é que em um século, em 100 anos, não exista mais a raça negra e indígena no Brasil. Então, eu não estou falando de alguém que está elocubrando, alguém que, em nome do Estado, vai internacionalmente dizer que existia um projeto de extermínio, de genocídio da população negra em um século. As palavras, né, de João Batista Lacerda são as palavras que ecoam nas vozes de Oliveira Viana, de Paulo Prado, de Silvio Romero, do médico Afrânio Peixoto e de Monteiro Lobato, né? Acredito que muita gente aqui foi embalado aí aos sons das suas produções infantis. Eu trago um recorte da fala de Monteiro Lobato, no livro de Abdias de Nascimento. Ele diz o seguinte: a raça negra no Brasil há de se constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. A fala de Afrânio Peixoto: teremos albumina bastante para refinar toda essa escória? Quando ele sabe da chegada de alguns americanos negros na região centro-oeste. A gente está falando de uma série de elucubrações, né, de pensamentos, mas esses pensamentos vão ser transformados em medidas legislativas e administrativas de gestão dessa nação. Em 1934, a primeira Constituição da República do Brasil, que dá direito à mulher ao voto, é a mesma que vai, no capítulo associado à educação, dizer do estímulo à educação eugênica. Então, está aí o projeto de extermínio em um século, né? A eugenia trata dessa ideia de higiene social, de melhoramento racial pela educação, artigo 138. Em 1945, esse decreto 7967, no artigo 2º, esse decreto trata do ingresso de estrangeiros. Aí eu estou dizendo para vocês o seguinte, que não é uma distração, né? São projetos de lei. Esse decreto trata da entrada de estrangeiros no Brasil e impede o acesso dos negros, a não ser com aprovação do Congresso Nacional, mas fala no seu artigo da necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Então, a entrada era garantida aos descendentes, né, aos europeus, enquanto os negros e asiáticos eram proibidos de entrar, a não ser com um aval do Congresso Nacional. E eu vou fechar aqui com a 1968, que é a lei conhecida como Lei do Boi, que é a primeira lei de cotas raciais para o ingresso nas universidades, especialmente nos cursos das agronomias, né, agricultura, veterinária. Havia, e essa lei perdurou até 1985, a reserva de 80% das vagas para os filhos de fazendeiro. Nunca houve nenhum movimento no Brasil contra essa lei, né? Hoje é possível que muitos veterinários, muitos agrônomos tenham sido formados e ingressados na universidade pública pela primeira lei de cotas, que é a Lei do Boi, né? Então, o único marco que a gente tem de igualdade perante a lei, né, de negros e de outros racializados, incluindo os brancos, é a Constituição Federal de 1988, tem 32 anos, por isso que eu estou dizendo que não é uma história dos tempos passados, né? 32 anos atrás, vão dizer para a gente que dos 520 anos de invenção de Brasil, 94% está associado a legislações que vão
naturalizar, fixar e reproduzir as desigualdades raciais, né? Isso que eu quero confirmar aqui. E o que é racismo, né? Silvio Almeida vai explicar no livro dele que todo racismo é estrutural. O racismo não é preconceito. O preconceito está associado a uma preconcepção, uma ideia anterior à realidade. O preconceito, inclusive, pode ser em relação às questões de potencialidade. Se olhar para alguém, a gente olha para o oriental, para o asiático, e acha necessariamente que ele tem maiores capacidades tecnológicas ou nas matemáticas, nas exatas. Isso é um preconceito, pode ser que não seja assim. O racismo não se encerra no preconceito. O preconceito é parte do racismo, né? Parte dessa máquina, desse sistema, desse processo organizado. E o racismo também não se encerra na discriminação. Racismo tem a ver com poder, com manejo de poder, e poder, inclusive, econômico, né? A gente vê a escravidão nascendo lá, junto com o sistema do capital. Racismo é processo organizado, está dentro do tecido social, das estruturas das instituições, da linguagem, da nossa prática, inclusive, de lazer, de relações sociais, né? E o racismo estrutural, ele vai organizar o sistema jurídico, como eu já mostrei alguns exemplos, o sistema educacional, a própria saúde, o sistema econômico, ou seja, ele está engendrado em toda a sociedade. Ao mesmo tempo que o racismo alimenta vulnerabilidades, né, colocando ou descrevendo o negro, ou construindo uma imagem em relação ao negro, vinculado à inferioridade, vinculado a um trabalho subalterno, associado à animalização, à infantilização, à construção civil, a trabalhos braçais, a questões sexuais, né, olhar para o negro e olhar como se ele fosse um genital ambulante, né, o racismo também alimenta mecanismos de poderes e privilégios aos brancos. Então, é importante a gente dizer isso, porque senão a gente trata o racismo como se fosse, e aí a Maria Raquel, né, uma aluna de história, diz assim, parece que é uma azia num domingo à tarde. Não é. O racismo não se encerra num comportamento estigmatizante. O estigma está dentro dessa máquina, mas não se encerra aí, e nem sempre o racismo apela para violência explícita. Às vezes vem numa forma de elogio, né? Vem numa forma de elogio, mas que castra a humanidade desse negro e dessa negra, né? Especificar o negro, né, diz Frantz Fanon, já é o exercício do racismo. E aí, quando a gente fala de racismo, a gente precisa falar de branquidade. Brancos e brancas, estudem sobre branquidade, estudem sobre esse lugar de privilégio que vocês vivenciam cotidianamente nesse país, né? Os negros estão estudando sobre negritude, estão denunciando racismo, mas vocês também são parte importante desse processo. É responsabilidade do sujeito branco, porque ele se beneficia dos privilégios, das vantagens sociais construídas pelo racismo. A branquidade, diz a Grada Quilomba, constrói uma imagem social a respeito de si como universal. A mulher branca se entende como universal, o homem branco se entende como universal. É só a gente acessar os cartilhas, os documentos, os materiais de educação e saúde circulando no meio nesse período da pandemia, né? Você vê materiais construídos pelas universidades públicas que tem uma imagética completamente branca. A gente precisa racializar o branco não é universal, né? Mas a branquidade, que é esse lugar, e aqui eu não estou falando contra a pessoa, né? Estou com a minha terapia em dia, fiquem tranquilos, façam a de vocês também. Eu estou falando dessa posição social que constrói sobre si uma imagem de desejável e de norma. Isso precisa ser rompido e a gente precisa da participação dos sujeitos brancos nesse processo. O racismo, ele tem a ver, né, e a Abdias do Nascimento vai falar, que o racismo tem a ver com o próprio genocídio da população negra, porque
o racismo vai decidindo sobre a existência desses grupos, né? Seja o extermínio físico, a gente está vendo todos os dias pessoas sendo sufocadas nesse país, crianças dentro de casa sendo assassinadas, empregadas domésticas sendo postas à exposição ao risco, tendo que pegar transporte público, porque a corte real não quer limpar o seu próprio banheiro. Então, a gente precisa romper com isso, porque as pessoas estão morrendo fisicamente, estão morrendo mentalmente. Lidar com essa irracionalidade cotidiana do racismo é adoecedor, causa sofrimento para a população negra, né? Fora as outras questões que não dá para trabalhar aqui, nosso tempo é curto. Eu vou falar do mito da democracia racial para a gente fechar o encontro de hoje, com o último ponto. O mito da democracia racial foi a denúncia que o Abdias do Nascimento faz sobre a escolha da população brasileira, né, e da elite brasileira, da elite branca brasileira, de lidar com o tema racial. Lida-se com o tema racial a partir de uma ideia de que a gente é um paraíso, porque somos todos mestiços, nós somos um paraíso racial. Só que a gente esquece primeiro que a mestiçagem é própria produção da violência sexual que aconteceu durante 4 séculos. Aí a gente pega o fruto dessa violência sexual e torna isso símbolo nacional. Olha que loucura, né? Que complexidade de país que a gente vive, né? A morenidade, né, como Gilberto Freire vai falar, parece que é a nossa justificativa para não debater as questões raciais, para a gente silenciar as questões raciais. E está posto, né? Não sou eu que estou dizendo, Luiz Eduardo Batista, Jurema Werneck, já vão dizer e mostrar com muitos dados, e a gente consegue acessar os dados de IBGE, que são muito recentes, que as nossas experiências de nascer, a gente já nasce fruto da violência obstétrica. A gente já vive a violência e as desigualdades do viver, do trabalhar, do adoecer e do morrer. Então, não estamos partindo todos do mesmo lugar. Mais uma vez, esse símbolo mostra a forma como o Brasil deseja lidar com os debates raciais, com o silêncio das denúncias, né? E a educação não está neutra, a educação, dentro do contexto da colonialidade, em si, já é a distorção da ideia de educação, porque toma como referência, como padrões, o norte global, toma uma referência de humanidade. A universidade não é neutra, o currículo da nutrição não é neutro, porque o currículo em si já é a seleção dos conhecimentos, né? Tomás Tadeu da Silva vai falar sobre o currículo, vai analisar o currículo desde 1920, quando teve o primeiro estudo sobre currículo nos Estados Unidos, e ele vai fazer algumas perguntas que são importantes para a gente entender e desmistificar essa ideia de que o currículo é neutro, né? Quais são as existências humanas validadas, importantes e selecionadas para se tratar como conteúdo no currículo? A gente sabe que são desiguais, a gente está o tempo todo olhando para o norte global, nós fomos influenciados na nutrição pelas teorias eugenistas que tomaram formas e corpos, né, brancos como os padrões antropométricos, né? Isso a gente precisa revisitar enquanto nutrição. E eu faço aí algumas denúncias no sentido freiriano da palavra, né, de denunciar e anunciar. O CFN fez uma pesquisa com nutricionistas, né, o CFN é o Conselho Federal de Nutricionistas, e mostrou que 68,6% das nossas nutricionistas formadas no Brasil são mulheres brancas, né? Então, os corpos brancos que ocupam não só os espaços de atuação profissional, mas também o corpo docente. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, onde eu trabalho, 2% dos professores universitários são negros e negras. E de que forma a nutrição silencia as questões raciais, não só com a exposição dos corpos, né, o corpo ideal, quando a gente pensa na nutricionista, mas negando e negligenciando o racismo como um determinante social de saúde. A gente não trata isso na nossa formação.
quando a gente universaliza as pessoas brancas e as suas existências como padrão de norma para a gente trabalhar os conteúdos da nutrição. Então, a gente não traz as formas de olhar dos povos e comunidades tradicionais, dos povos e comunidades de terreiro, das comunidades de favela, a gente não traz esses outros referenciais, parece que está tudo centrado numa forma única de olhar o conhecimento, né? Quando a gente invisibiliza a culinária de matriz africana e aí considera como pesada, como de risco, né? A gente foi submeter um projeto de pesquisa ao Comitê de Ética, e a pergunta do Comitê de Ética para a gente foi se essa comida não provocava algum risco à saúde. Como assim? Vocês não conhecem nada de culinária de matriz africana. A culinária de matriz africana deveria ser a referência do guia alimentar para a população brasileira. Uma culinária baseada em alimentos in natura e minimamente processados. Isso é um equívoco. Isso é, mais uma vez, uma das faces do racismo, invisibilizando a nossa produção de conhecimento, né? Quando a gente associa o lugar da cozinha como um lugar de subalternização, então, a gente tem um histórico de afastamento desse lugar de trabalho associado ao esforço físico, e quem tem o pé na cozinha, né? Todo mundo conhece essa expressão, eu tenho um pé na cozinha, o que quer se referir, né? Então, a gente precisa repensar. Eu trouxe aqui a imagem do congresso, um dos mais importantes da nutrição, que aconteceu em 2018. E eu olhei, né, a exposição está disponível para quem quiser na plataforma desse congresso, e eu encontrei exatamente 4 pessoas negras dentro de um contexto de 104 palestrantes. Isso precisa dizer alguma coisa para a gente. Não que quem foi convidado para essas palestras não sejam espertos nas suas áreas, não sejam pessoas com capacidade intelectual e trabalho, mas a gente precisa minimamente ter uma crítica a isso. Não pode ter uma programação sobre alimentação e nutrição com um tema como esse e não ter representatividade, a gente não ter o espaço para falar sobre as questões da maioria, nós não somos minoria, da maioria da população brasileira, né? E aí eu vou fechar com esse percurso de consciencialização, que eu acho que é super importante para a gente refletir enquanto sociedade, é uma chamada que a Grada Quilomba faz, a gente precisa passar por esse processo de consciencialização coletiva. Esse processo inicia com a negação, né? A negação é um mecanismo de defesa do ego, né? Quando a pessoa é confrontada com as verdades raciais, ela normalmente recusa, né, em admitir as realidades externas, né, aquilo que está aí, está acontecendo, está no mundo, todo mundo está vendo, mas ela também se recusa muitas vezes a admitir os sentimentos e os pensamentos, ou seja, as questões internas associadas ao racismo. Esse mecanismo da negação, ele opera a partir de 2 vias, a cisão, que é essa recusa, né, imediata a qualquer denúncia associada ao racismo, e a projeção, que é encontrar no outro, né, impor ao outro aquilo que esse sujeito nega em admitir em si mesmo. Então, quando as pessoas brancas normalmente são confrontadas com as verdades raciais, ele diz assim, não, nós não somos racistas, né? Não tem racismo aqui. Ou ele projeta sobre o próprio negro, diz assim, o negro que é o maior racista de todos, diz assim, você que se sentiu ferido sobre isso, né? Então, é o primeiro passo. A gente precisa seguir, tem que passar, o Brasil precisa parar de vivenciar esse sistema de negação e de glorificação do sistema colonial, né? O segundo estágio que a Grada Quilomba nos chama a atenção é a culpa. A culpa está associada a uma emoção de conflitos em relação à infração, né? Esse sujeito, ele já percebeu, ele não está negando mais, ele já percebeu que ele cometeu uma infração em relação a um critério de moralidade, né? Mas, na verdade, esse conflito e essa emoção vem pela preocupação com as consequências
dessa infração, né? Quais são os mecanismos que operam dentro desse estágio de culpa? A intelectualização ou a racionalização, que é você construir justificativas lógicas sobre o racismo, e normalmente quem faz isso apela para a raça, né? Aí diz, para mim não existe raça, somos todos humanos, somos todos mestiços, não importa a raça. No Brasil, todo mundo tem um pezinho na senzala, não é assim? Que as pessoas dizem. E ele apela também, nesse estágio, para a descrença. Ele diz assim, você entendeu mal, eu não estava falando sobre isso, ou não era a minha intenção colocar essa pauta, né? O terceiro estágio é a vergonha. A vergonha está associada a um conflito ainda relativo ao fracasso, ou seja, esse sujeito tem um ideal de moralidade, de comportamento que ele deseja alcançar, mas quando ele se percebe fracassando, falhando em alcançar esse comportamento, ele vive a questão desse conflito, da vergonha, né? Então, já não é o medo da exposição, mas é a percepção de si. Então, essa etapa está muito associada a uma provocação, a um sentimento de punição, e aí ele se percebe diferente, né? Ele se percebe no olhar do outro diferente como ele se imagina ser, né? Ele se dá conta que a percepção das pessoas negras em relação à branquidade é diferente da sua. O sujeito negro percebe o sujeito branco dentro da sua identidade privilegiada. O reconhecimento já é a superação desses conflitos anteriores, né? Ele já tem a capacidade de reconhecer a branquitude como um lugar de privilégios, ele já reconhece o racismo como um processo de desvantagens e vantagens sociais, ele já aceita a percepção do outro, né? Então, ele passa da ideia fantasmagórica e fantasiosa para uma ideia mais realista, né? E aí não se trata mais de como ele gostaria de ser visto, na verdade, trata-se de como ele é de fato, né? O que eu quero chamar atenção para essa etapa é que eu tenho muita preocupação de muita gente avançando e parando aí no reconhecimento, né? E aí, fazendo alguns movimentos, quase que no sentido de aplacar os conflitos emocionais vivenciados, quase no sentido de ter o afago, né, ou de ter uma palavra acolhedora do negro em relação a uma atitude de reconhecer o racismo e os privilégios. Mas não dá para parar aí, não resolve, né? A gente precisa, de fato, avançar para a última fase, que é a reparação. A reparação fala de mudança. Mudança nas estruturas, mudança nas agendas, mudança nos espaços e nas posições, mudança na dinâmica, na linguagem, mas especialmente o abandono dos privilégios, né? E aí a Grada Quilomba vai chamar a atenção que nessa etapa não adianta perguntar, eu sou racista, e esperar uma resposta confortável. É preciso perguntar para si mesmo o que eu faço para desmantelar o meu próprio racismo, né? E aí eu finalizo com essa frase da Audre Lorde, que é uma grande intelectual negra também. Eu queria fazer só esses anúncios, tá? Mas eu vou passar rapidinho, só para vocês olharem. Esses espaços que estão discutindo as questões raciais na nutrição, e eu coloquei assim, com muito orgulho o Culinafro, que é o projeto de pesquisa e extensão que eu estou coordenando desde 2014, né? Que construí, estou coordenando desde 2014, mas eu finalizo com esse texto da Audre Lorde, que diz o seguinte: espera-se que os negros e negras eduquem os brancos e brancas quanto à nossa natureza humana. Espera-se que as mulheres eduquem os homens. Espera-se que as lésbicas gays eduquem o mundo heterossexual. Os opressores conservam suas posições, e se evadem da responsabilidade dos seus próprios atos. Existe uma constante drenagem de energia que poderia ser bem mais utilizada para, enquanto negros, né, nos redefinirmos a nós mesmos e concebermos cenários realistas ao fim de alterar o presente e construir o futuro. Essas são algumas referências que eu usei, eu acho que estão todas aí, porque eu vou mudando a apresentação, espero que todas estejam aí.
e esses são os canais de comunicação do Culinafo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Ruth, obrigada a você, todo mundo aqui elogiando muito. Eu confesso que eu fico extremamente emocionada, assim, logo no começo eu mandei uma foto dos meus alunos aqui arrepiada, e no final, minha única vontade é chorar, assim, é muito engraçado isso, né? Porque eu me coloco numa posição que eu acho que nisso que você estava falando, né? Eu talvez já tenha passado, obviamente, do ponto de reconhecimento, do ponto que eu acho que hoje eu estou, né? Que é de lutar pela igualdade, mas quem não é, quem está na outra posição, aí quem sofre da branquitude, vamos dizer assim, a gente nunca sabe, né? Então, às vezes, quantas vezes eu faço uma fala que eu acho que não, tá tudo bem nessa minha fala, tá tudo bem, eu tô falando bem. E alguém vem e me dá uma cutucada, não, isso aí que você falou foi racista. Eu digo, nossa. Então, eu acho que a gente cada vez mais tem que ouvir, a gente tem que se colocar, né, nesses ambientes, se apropriar mais dessas discussões, como várias pessoas falaram aqui, como é esclarecedor, como a gente levanta pensamentos, de dúvidas, questionamentos que a gente não se fazia, né? E diante dessas escutas é que a gente consegue traçar um outro olhar, né, para o nosso pro indivíduo que está do nosso lado, né? Vamos colocar assim, né? Pro nosso companheiro, para a pessoa que está ao lado. Então, é incrível o quanto a gente ainda tem muito a aprender e, com certeza, por mais que eu fale, eu sei que eu nunca consigo falar da maneira correta ou com a propriedade que deveria, porque eu não vivencio, né? E a nossa história, né, Ruth? Eu acho que foi o que você falou, assim, a gente conhece muito pouco da nossa história. Ou talvez a gente conheça apenas um olhar da nossa história, né? Então a gente não consegue trazer essas reflexões, porque a gente não conhece de onde a gente vem, né? Então, quando você fala isso do mestiço, que a gente fala com todo orgulho, né? É isso mesmo que você falou, a nossa população é mestiça, mas de onde vem isso, né? De onde isso está enraizado? Então, realmente é incrível quando a gente consegue ouvir, né? E refletir. E isso que você falou, quantas vezes eu ouço meus alunos, né, e vários outros que falam assim, professora, eu fui ali naquele congresso, ou naquele curso, ou naquele evento, e não tinha nenhuma pessoa negra, eu era o único, né? E se colocam nessa posição. Eu fico, cara, o que eu posso fazer para mudar isso, né? Porque está distante, está perto e está distante, né? Enfim, eu vou ler aqui o que as pessoas estão falando, mas eu tenho uma história pessoal muito engraçada, né? Assim, curiosa e que me marcou muito, né? A gente, com 15 anos, costuma fazer festa, né, de 15 anos. E na minha festa de 15 anos, eu tive festa de 15 anos, né? O meu príncipe era um negro. Uma pessoa incrível, que eu adoro, né? Um super amigo, assim, uma pessoa que eu escolhi para ser meu príncipe na minha festa. E o meu padrinho, que era uma pessoa que eu amava, ficou revoltadíssimo e falou assim: eu não vou na sua festa. Eu não posso ir numa festa que a minha filhada vai ter como príncipe um negro. E aquilo me marcou tanto, porque eu nunca nem tinha olhado ele por esse olhar, né? Era uma pessoa que, ué, como é que é? Sabe quando você canta? Como é que é? E, obviamente, o meu príncipe continuou sendo meu príncipe, né? Não abri mão do meu príncipe. Mas foi uma coisa que me marcou muito, eu tinha 15 anos, né? Então, é muito interessante, assim, óbvio que as coisas estão mudando, né? Eu acho que quando a gente vê isso na universidade, né? Da gente ter uma representatividade negra muito pequena, e eu sei que você talvez tenha passado mais rápido por conta do tempo, mas incrível, né, Ruth? Porque esse evento do Combran que você colocou, a pauta era, né, de, de discutir direito, tradições, né? E quem? Eu falo como se eu, branca, fosse discutir, então, né, o racismo. Isso que é mais incrível, né? Como que a gente realmente não tem esses lugares preenchidos. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que com o advento das cotas raciais, a gente espera muito, né, que esse cenário ele mude, né, ao longo do tempo. E, Ruth, assim, milhões de pessoas dando os parabéns aqui, agradecendo muito pela palestra e a oportunidade. Deixa eu resgatar aqui onde foi a... Nossa, agora já vieram um monte de perguntas, eu estou voltando aqui. Mas quais são as perspectivas futuras? Como você vê as mudanças? E se há mudanças na estrutura social, assim, de qual cenário que a gente vive e para onde caminhamos? Michele,
eu vejo, assim, uma força, né, e a nossa geração hoje, né, eu digo a minha geração, que já não é a deles aqui, delas, né, é uma geração que foi muito beneficiada por um trabalho de muita militância, de muitos intelectuais, né. A gente tem a Lélia Gonzalez, a gente tem a Beatriz Nascimento, a Abdias Nascimento, a gente tem uma série de pessoas que lutaram muito para ter os espaços que hoje a gente tem, para ter esse arcabouço teórico para a gente compreender essas questões raciais no Brasil, mas a gente não muda se a gente não mudar a estrutura. O que é isso? Parece que quando a gente fala de mudar a estrutura, é alguma coisa assim impossível de alcançar, né? Está muito distante, eu estou impotente, o que eu aqui, né, estudante, professora, professor, posso fazer para mudar essa estrutura? Eu vou trazer um exemplo muito simples. Eu lembro que a primeira vez que eu quis comprar maquiagem, eu estava indo para Macaé, passei na rodoviária Novo Rio, então foi por agora, assim, sei lá, 2013, 14. Eu passei numa loja, não vou falar o nome, na rodoviária Novo Rio, e pedi uma base, alguma coisa assim de maquiagem, né? Aí a menina olhou para mim e disse assim: não tem base para sua cor. Aí eu disse assim: como não tem base para minha cor? Não, não temos, infelizmente. Eu saí dali, entrei no ônibus e aí comentei isso com alguém. Eu disse: poxa, passei para comprar uma base, não tinha base na minha cor. Quem gosta de maquiagem sabe que as bases com várias tonalidades de pele são muito recentes, né? Você tem para peles negro retinta, né, como a gente chama, muito recente. E aí as pessoas diziam assim: ah, mas você não precisa de base. Ou seja, elas não estão nem dispostas a discutir sobre o tema, né? Então, ela não deixa de usar uma base porque ela sabe que outras pessoas não têm acesso à base. Não faz diferença para a vida dela saber que outras pessoas não têm acesso àquele direito. Então, quando eu mostro esse cenário do Combran, por que a gente continua participando do Combran sabendo que existe essa desigualdade? Não incomoda a gente continua lá levando os nossos pôsteres, eu não, porque eu não vou ao Combran há muito tempo, mas levando os nossos pôsteres, assim, não é não estou levantando a bandeira não vá ao Combran, estou dizendo assim, o Nuzank precisa se posicionar, o Culinafro precisa se posicionar, a gente precisa enviar cartas, a gente, enquanto núcleos, a gente pode fazer isso. Por que a gente não pode fazer isso? A gente pode dizer, olha, a gente quer um congresso com uma diversidade racial, a gente quer diversidade racial, a gente quer diversidade de gênero, a gente quer diversidade, a gente quer os povos tradicionais. Nós temos quilombolas, nutricionistas, nós temos indígenas nutricionistas. Por que a gente não pode ouvir essa perspectiva? Só que é cômodo, assim, reconhecer e falar, poxa, né, estrutura. Então, assim, eu acho que a gente tem um convite. Ou todo mundo tem base, ou ninguém vai usar base, entendeu? Ou todo mundo pode acessar, ou ninguém vai acessar. A gente não pode olhar para essas desigualdades e estar confortável aqui na nossa cadeira na beira da praia, Michele. Não dá mais. Não cabe mais hoje. A gente já viu gente morrer demais na nossa frente, né? A gente abre um guia alimentar e o guia alimentar precisa, na sua imagética, expressar a população brasileira. Precisa, não dá para a gente, sabe? Então, esses incômodos, o lugar de fala, todo mundo tem um lugar de fala, porque o lugar de fala está dentro da análise do discurso das teorias sociais. Sim. Todo mundo pode falar, desde o seu lugar de fala. Então, o branco pode falar em relação ao racismo? Pode, desde o lugar de branco. Ele vai falar no sentido de ser aliado da luta antirracista. Então, acho que é esse o movimento que a gente precisa fazer. Ou a gente faz isso, ou a gente não sai do lugar. Exato, perfeito.
A Letícia perguntou aqui, eu gostaria de saber sua opinião sobre o discurso freiriano da pedagogia do oprimido. Isso é, Paulo Freire afirma ser da raça humana. Reproduzir esse discurso é o mesmo que reproduzir o discurso somos todos iguais? Na época em que a jornalista Maju foi vítima de racismo. Eu não conheço o que aconteceu com... Eu também não. O que falaram em relação a Maju, não sei. Na verdade, a pedagogia do oprimido, para mim, foi um dos primeiros textos que me ajudou a entender a questão racial, né? Foi para mim ali. Paulo Freire, nessa época, né, ele estava exilado no Chile, quando ele escreveu Pedagogia do Oprimido. Ele vai fazer reflexões sobre raça e gênero já no fim da vida, assim, as palestras dele ao final da vida, ele vai trazer, ele vai falar, por exemplo, eu vi uma entrevista dele dizendo quando ele estava em África, um africano deu a mão a ele, né, porque em alguns lugares isso é muito comum, os homens andarem de mão dada. E aí ele inicialmente ficou muito constrangido, né, de outro homem dar a mão a ele, mas depois ele fez a própria crítica, né? Qual o problema disso, né? Qual o problema desse afeto entre homens? Então, ele não vai trazer alguns debates, obviamente, né? Mas ele nos dá suporte a fazer algumas reflexões, né? Se somos todos humanos, é óbvio que sim, é óbvio que somos todos humanos. Mas nos dias atuais, levantar essa bandeira de que somos todos humanos ou de todas as vidas importam, é como se a gente fechasse os olhos para o fato de algumas vidas serem descartáveis por conta da sua questão racial. E isso acho que é inegável, né? A gente sabe quem está morrendo mais na pandemia são os homens negros e pobres. Sim. A gente sabe quem estão nos trabalhos essenciais na pandemia. A gente sabe quem está encarcerado e está, enfim, sendo preso por 10 gramas de maconha. A gente sabe disso. Então, negar isso, eu acho que nos dias atuais, eu acho que se Freire tivesse aqui, ele teria revisitado os escritos, né, se ele estivesse vivendo esse momento. Então, minha opinião é essa. Fantástico. E acho que a gente vai sempre aprendendo coisas que a gente não repara, né, no meu lugar de branco, assim. É curioso, eu há pouco tempo, logo nessa época da morte desse rapaz, eu fiz uma postagem e era um dia que eu ia fazer indicação de livro e pesquisei sobre livros que abordavam, né, para crianças, mas que abordavam o tema. E aí cheguei num livro que foi premiado e tudo, que ele chamava A Cor da Pele, a cor de pele, uma coisa dessa. E a sinopse do livro era exatamente essa, que eu nunca tinha... A gente nessa posição, muitas vezes, não para pensar, né? Quantas vezes eu, enquanto criança, minha filha não fala mais isso, ou seja, ela não aprende isso na escola. Mas eu, com certeza, aprendi. Que cor é essa? É cor de pele. Qual é a cor da pele? Uhum. Né? E incrível, né? E o questionamento que eu falei assim, nossa, eu nunca parei para fazer essa reflexão. Claro, porque eu estava no lugar da pele em questão, né? Então, é incrível o quanto a gente, no dia a dia, a gente não percebe e a gente vai fazendo ações, né, racistas sem nem perceber. Então, quando a gente consegue reconhecer, e aí é o que você falou, no meu lugar de fala, hoje, é o meu discurso em qualquer momento, em qualquer local que eu esteja, quando eu consigo trazer essas reflexões e já incluir no meu discurso, eu já estou conseguindo ser uma aliada também dessa luta, né? E vale aí, né, o Ruth, eu sempre falo aqui, para a raça, mas quanto vale para a diversidade sexual, né? Enfim, para tantas outras frentes que a gente tem hoje. Alguém colocou aqui, né, que é necessário que os alunos também discutam isso, tenham essa fala na graduação, né? Que com certeza a gente tem muito pouco. Inclusive em termos de disciplina, né? Com certeza. A gente tem agora na Unirio a oportunidade de ter uma disciplina que aborda isso na pós-graduação, mas na graduação, com certeza, nós ainda não temos, né? Nada desse tipo. Acho que não tenho mais nenhuma pergunta. Isso falou que, dando aula para uma criança no reforço escolar, estávamos estudando os 5 sentidos, e para representar a pele era
Vinícius, pode abrir o áudio se quiser, eu não entendi. Era uma pele negra. Aí ele falou que não era comum, que estava errado. E chegou a falar que estava sujo. Isso é muito triste. Até as crianças já têm enraizado. Exatamente. Sim, licença, professora. Sou eu aqui, o Vinícius. Porque eu dou reforço escolar para algumas crianças e teve um dia que a gente estava estudando ciências. Aí eu estava dando aula para uma criança só, né? Aí, tipo, todos os outros sentidos eram assim, com a pele branca ao redor, e só quando era para representar o tato, era a pele negra. Aí ele falou assim: esse daqui tá diferente, esse daqui tá sujo. Ele chegou a falar assim, com essas palavras. Eu não tive nem reação, porque eu fiquei muito, assim, surpreendido com a ação dele. E ele só tem 7 anos. E qual é a sua raça, Vinícius? E eu me considero branco. Uhum. Opa, só para as pessoas saberem. Eu fiquei muito, 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 muito mesmo pasmo, assim, com o que ele falou. Ele só tem 7 anos. Pois é. E cabe a nós, enquanto pais, mudar isso, né? Porque a gente, talvez, muita gente fala assim, mas eu fui criada assim, ninguém se importava nisso lá quando eu fui criada. E com certeza, a gente é enraizado de muita coisa que a gente tem que desconstruir agora. Mas aí, eu digo, eu, na minha posição de mãe, eu tenho que construir, então, um mundo que isso não exista, né? Com certeza. Gente, Ruth, muito obrigada aqui pela sua palestra. Acho que todo mundo ficou encantado e todo mundo sai sempre com aquela sensação de que a gente precisa, a gente tem muito a melhorar ainda. Então, eu só tenho a agradecer a você. Antes de você, todo mundo dizendo aqui que amor, né? Antes de você. E também eu quero só. A gente tem mais uma parte do nosso evento hoje, que a gente vai assistir um filme juntos, né? E a gente vai fazer esse debate desse filme. Mas antes, eu só quero fazer um anúncio também. A nossa roda de diálogos, né? A gente encerraria hoje, mas a gente vai fazer uma extensão dela por conta da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, no dia 12 de agosto, a gente vai divulgar. A gente vai ter um evento online, claro, né? Com a presença da Cíntia Souza, que trabalha no Banco de Leite do Hospital Pedro Ernesto, que vai falar sobre os desafios da promoção do aleitamento materno em tempos de Covid. A gente vai ter a presença do professor Edson Liberal. O professor Edson, ele é chefe da pediatria aqui da Unirio, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele trabalha com a gente na comissão da iniciativa do Hospital Amigo da Criança, no HUGG, e ele vai falar do incentivo e manutenção do aleitamento materno na era digital. Um desafio na atuação dos profissionais de saúde, com certeza, né? Um desafio que a gente se encontra hoje. E a Maria Inês Couto vai encerrar esse nosso encontro, esse bônus, e ela é da IBFAM, e vai falar de apoio à amamentação por um planeta saudável, que é o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno desse ano, que é a amamentação e a sustentabilidade. Então, estão todos convidados. No dia 12/8, a gente vai ter uma nova edição aqui de roda de diálogos. Eu queria só aproveitar para fazer a divulgação. E aí, quem for assistir o filme, não saiam daí, que a gente vai transmitir por aqui mesmo. Ruth, mais uma vez, muito obrigada, então. Espero que eu não tenha cometido nenhum erro, nenhuma gafe, nada aqui. Eu me preocupo muito, né? Eu falo, ai, meu Deus, eu juro que eu tento fazer o meu melhor. Mas é isso, né? O não ter a apropriação de fala. Mas estamos todos aqui, pelo menos eu digo por mim, né? Na tentativa de melhorar, né? Na tentativa de lutar lado a lado e dividir todos os espaços igualmente com vocês, com certeza. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço. Muito obrigada, Michele. Muito obrigada ao Núcleo, as meninas da organização, a Júlia que mediou, né? Que me contatou aqui pelo WhatsApp, e agradecer a todo mundo que ficou, né, até agora ouvindo, que foi corajoso de vir aqui, né, para ouvir essa fala que é desconfortável, é mesmo para deixar a gente desconfortável, mas um desconforto para mudança, né? Eu acho que todo mundo vai se beneficiar nesse país se a gente vivenciar uma realidade mais igual, né? Isso aí. Vou me despedir aqui, né, com muita gratidão, com muita alegria de ter participado desse encontro, viu? Muito obrigada, Ruth. Eu que agradeço demais. Tchau. Tchau, Beijo. A gente continua por aqui.
Tá bom. Não sei quem... Obrigada, Ruth. A gente vai continuar nessa roda de diálogo